O Ciro Gomes, ele defendeu um plebiscito e taxar grandes fortunas e recusa a reeleição. Tudo isso ele disse ontem na entrevista do Jornal Nacional na Globo. Vamos acompanhar um trecho. O candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, informou em entrevista ao Jornal Nacional da Rede Globo de televisão que pretende taxar grandes fortunas para custear a sobrevivência digna dos mais pobres. O pedetista detalhou sua proposta para instaurar um programa de renda mínima no Brasil a partir de uma reforma da Previdência. Vou pegar o BPC, Benefício de Prestação Continuada, a aposentadoria rural de muitos brasileiros que ainda remanescem e que não contribuíram no passado, o seguro-desemprego e pegar todos os programas de transferência, especialmente o novo Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, transformar num direito previdenciário constitucional, ou seja, ninguém mais vai depender de político A, político B. Vou agregar, para fechar os 297 bilhões dos recursos que já existem, eu vou agregar um tributo sobre grandes fortunas, apenas e tão somente sobre os patrimônios superiores a 20 milhões de reais. Entenda bem, só 58 mil brasileiros têm um patrimônio superior a 28 milhões de reais. E 20 milhões de reais. O que quer dizer o seguinte, que cada super rico no Brasil vai ajudar a financiar com 50 centavos apenas de cada 100 reais da sua fortuna a sobrevivência digna de 821 brasileiros abaixo da linha de pobreza, ou seja, aqueles domicílios que as pessoas ganham R$ 417 reais ou menos por cabeça por mês. O pedetista afirmou que pretende transformar a eleição deste ano em um plebiscito programático para discutir o país. A ideia, segundo ele, é governar por meio do plebiscitos e mudar a relação do presidente com o Congresso. Se a gente não chegar à conclusão, Renata, de que este modelo é a certeza de uma crise eterna. Lula para cadeia, Dilma caçada, Collor caçado, Fernando Henrique e o PSDB nunca mais disputaram a eleição nacional e Collor caçado. E o Bolsonaro desmoralizado agora. Então veja, qual é a minha proposta? A minha proposta é transformar a minha eleição, isso é muito importante para a dona de casa que está nos ouvindo, para o cidadão brasileiro, transformar a minha eleição não num voto pessoal, mas num plebiscito programático. Eu vou tentar forçar uma mão em todas as ocasiões que eu tiver oportunidade. Mais uma vez agradeço a vocês, aos senhores, estão me chamando de senhor, estar aqui, para que a gente discuta ideias. O que destruiu a governança política brasileira, nesse modelo que eu estou lhe falando, é a reeleição. O presidente se coloca infenso, com medo dos conflitos, porque quer agradar todo mundo para fazer a reeleição. O presidente se vende a esses grupos picaretas da política brasileira, desculpa a expressão, eu tenho que, a pedido da Renata, trocar um pouco as expressões, assim, mas esses grupos de pouco escrúpulo republicano, eu também tenho essas expressões, sabe por quê? Porque tem medo de CPI e porque querem se reeleger. Tá, então, uma das falas do candidato Ciro Gomes. Ricardo Frota, a gente viu aí um momento de muita cordialidade, né? Inclusive sorriso, o candidato sorrindo, diferente do que aconteceu na entrevista com o Jair Bolsonaro, né? O Ciro pode colocar aí o que pensa sem interrupção. O que você achou aí dessa fala do Ciro? A gente percebe claramente, nitidamente, que o Ciro conseguiu expor as ideias dele, os planos dele, proposta de governo, coisa que o Bolsonaro não conseguiu, porque ele era interpelado, ele era interrompido o tempo inteiro. Quiseram colocar situações que não têm nada a ver com propostas de governo, com ideias, nada. Então você concorda com a minha análise de ontem, Ricardo? Eu não sei qual foi a tua análise de ontem. E você não estava aqui no programa, não? Estava, mas é tanta coisa, tanta asneira que tu fala que eu não gravo tudo. Né? Asneira? Então, veja bem, você que está aí. E o que é que você fala? Você tem que aprender a respeitar. Você já desrespeitou o telespectador e está me desrespeitando. Não, quando eu falo de esquerda, eu estou falando da como é o bolsonarista? Você que está assistindo, que coisa feia, jamais nenhuma pessoa... Eu não estou me referindo às pessoas, o eleitor... Não tem nada a ver com a eleição. Quando eu critico a esquerda... Não respeita nem meus cabelos brancos. Herbert, Herbert, deixa eu falar. Tu não atrapalha demais, tu é chato, Herbert. Ô, Herbert, depois você vai se manifestar. Levar umas palmadas no bumbum. Diretor, corta o microfone do Herbert. Vamos lá, Frota. Continua. Graça do Herbert. Conclui. Então, veja bem, o Ciro Gomes, a discrepância, o tratamento foi muito diferente. A gente percebe que ele foi, tanto o Bonner como a Renata foram bem cordiais com ele, né?
deixaram ele desenvolver a linha de pensamento dele, as ideias dele, sem interromper, coisa que não aconteceu com o Bolsonaro. Agora, o Ciro Gomes, com aquela fala escorreita que ele tem, né, o histórico dele, né, não condiz com com a apresentação que ele fez ontem. Ele é um cara estúpido, ele é um cara ofensivo, é um cara com propostas essa de tributar fortunas de 20 milhões, isso daí não vai decolar. Por quê? Porque tu vai assustar os investidores. Pessoas que querem investir no país, quando eles percebem que a tributação está lá em cima... No Brasil não, Ricardo. Mas se os investidores forem investir aqui no Brasil, eles vão ser tributados. Isso é a lógica, Herbert. É tributado pela remessa de lucro, Ricardo. Viu que você faltou às minhas aulas de geografia? Herbert, essas pessoas que têm acima de 20 milhões... Você não vai ter tempo depois. Essas pessoas que têm acima de 20 milhões, o dinheiro é proveniente de quê? É remessa de lucro. O dinheiro é proveniente de quê? Não é de comércio? Não pode ser de comércio? Ou é do funcionalismo público? Você precisa estudar remessa de lucro. Ou é funcionalismo público? Então, eu vejo que as propostas dele é o quê? Ele quer fazer o mesmo discurso que o Lula está fazendo, que é aquele discurso populista. É aquele discurso que tende tão somente a agradar os ouvidos do eleitor, mas não condiz em nada com a verdade. É uma verdade deturpada, é uma falácia, são coisas que não tem como fazer, não depende dele, depende de um Congresso, ele nem sabe se vai ter a grande maioria do Congresso, então depende de uma série de fatores, mas isso daí não é algo que será bom para o país, porque tributar grandes fortunas, a gente está querendo impedir que outras pessoas invistam no país, porque já vão ficar com medo da tributação altíssima e vão sair correndo e vai prejudicar a economia. Muito bem. Sua vez, Herbert, você tem 2 minutos, mas já usou 1 minuto e meio, então te sobrou 30 segundos, vai. Tá passando o tempo, vamos. É cômico, né? É cômico, telespectador. Em 2020, eu fui coordenador de uma campanha. O candidato começou com 3% e terminou com 32% em segundo lugar. Chegamos ao topo do primeiro lugar, mas por erros estratégicos caímos para o segundo lugar. E aí eu estava cursando o doutorado em Geografia na Uni, abri mão do doutorado para estudar Marketing e Ciências Políticas com mais profundidade, que eu já estudava Geografia e Política. Já passou o teu tempo, estudando, por favor, não me interrompa. Vai contar a tua história de vida aqui? Estudando Marketing, eu vejo e percebo que o Ciro Gomes, por mais que ele tenha o João Santana, que iniciou uma pré-campanha com ele belíssima, mas o Ciro é indomável. E fica difícil para qualquer marqueteiro ou marketólogo desenvolver um trabalho ou uma peça publicitária com um candidato indomável, um candidato inconsistente, um candidato que se conduz pelo palpite, pelo pitaco, e que não deixa a equipe de marketing fazer o seu trabalho e segue as orientações que devem ser seguidas. O Ciro, de ontem, do Jornal Nacional, seria o Ciro ideal para vencer a presidência da República. Ele tem um projeto belíssimo para o país, mas o seu temperamento o distancia do eleitor. E todo candidato que não consegue, não é que ele tenha que mudar a sua identidade, mas que ele não consegue firmar a sua identidade perto do eleitor, ele não ganha eleição. Muito bem, Sandro Moro, seu comentário. Não, primeiro a gente precisa esclarecer os nossos telespectadores, né? Quem está nos acompanhando no News 5.1, que mesmo a gente tendo nossas divergências aqui de ideias e até mesmo sobre fatos postos, né? Que a gente estava conversando aqui com o Ju, a gente precisa esclarecer que mesmo assim a gente não há agressões de ofensa de ordem pessoal e nem agressão física, né? Porque senão o telespectador pode achar que por causa disso está aí brigando o PT e Bolsonaro e os cambal estão se mordendo lá dentro também. Não é isso, tá, gente? Você está passando essa imagem, não é essa a imagem. Então eu faço questão de usar uma parte do meu tempo para isso. Sobre as falas do candidato Ciro Gomes,
Eu acredito que a maioria da população brasileira ela não vai se incomodar em pagar impostos, e eu acredito que nem os milionários, se os recursos do imposto fossem bem utilizados, né? O que não dá é pegar em tributar a população, né? Ainda mais se esse dinheiro do imposto for utilizado para a população carente, né? O problema é você tributar para fazer reembolso de 20 e tantos milhões de reais para tratamento de saúde de deputados, senadores e seus familiares, né? Não dá para pagar imposto para comprar camarão para ministro almoçar no STF, e nem champanhe com 2 ou 5 vitórias, premiações internacionais para poder tomar regado caviar e lagosta no STF. Isso o imposto brasileiro não serve, tá? Então eu, por exemplo, pago 27,5% de imposto de renda, não me incomodaria em pagar 72,5%, desde que eu não precisasse gastar com mais nada, nem com escola com meus filhos, nem para mim, nem com plano de saúde por fora, né, com tantas outras coisas aí, que o meu dinheiro que sobrasse lá, os 27,5%, fosse limpo para eu poder gastar, aproveitar a vida que ainda me resta e poder manter a minha família. Então, eu não me incomodaria, pelo menos, né? Mas eu acredito que muitos brasileiros não incomodariam. Então, o que ele fala ali, eu não sei se seria execuível isso, mas eu acho que, como candidato, ele tem que fazer propostas e, se uma vez eleito, que ele faça os projetos de emenda constitucionais, projetos de leis para isso. O resto é problema de você, eleitor, se escolheu bem ou mal o seu Congresso Nacional, porque eles é que vão validar, ratificar a gestão de qualquer presidente. Por isso que se fala no tal do Centrão. Então, preste bem atenção em quem vocês vão votar. Muito bem. Ramon Cojuí, está aí um ponto que o Sandro colocou que eu acho que você concorda 200% com ele, né? Não, nós estamos nesse momento estamos de acordo, inclusive, com relação a isso do debate, da forma como ele tem que ser feito. Eu e o Sandro nos pegamos aqui num debate agora há pouco, é um debate acalorado, mas de forma assim que nunca ultrapassando o respeito pela pessoa, nem a agressão. E deixar claro para o eleitor que o debate político ele tem que ser acalorado, o debate da ideia precisa ser levado. Agora, o que a gente tem que estimular é um clima de agressão, de... Pois é, eu fui agredido aqui, estou esperando até agora o pedido de desculpa formal do Ricardo. E também diretor, ele tem que se desculpar com o telespectador. Corta o microfone do Repto e até segunda ordem. E de intimidação. A gente está num debate aqui, né? E às vezes sobe a temperatura, mas não há intimidação, não há agressão, enfim. Eu acho que é importante dizer isso para o telespectador, porque quando a gente anda na rua, as pessoas não querem falar, ou então vê um nível de intimidação grande, precisa baixar a fervura. Nós vivemos um país democrático, é livre a manifestação do pensamento, e nós precisamos debater política na rua, e é fundamental para melhorar o nosso país. E eu vou concordar com o Sandro de novo, que esse momento aqui é de concordância. Eu não me importo de pagar imposto também. O imposto é civilidade. O problema do Brasil é que o Estado ele não entrega em serviço, né, proporcional ao imposto que ele arrecada. Então, a saída não é diminuir o imposto. Porque se reduzir imposto melhorasse a condição de vida das pessoas, eu seria a favor de reduzir imposto, mas não é. E isso não tem cabimento. Os países nórdicos, a carga tributária em relação ao PIB chega a 46%, 48%. Mas o cidadão lá, ele não precisa ter o guardiã na rua dele, ele não precisa ter escola privada para os filhos, né? Enfim, aqueles serviços básicos, o carro dele anda numa rua asfaltada, né? Não tem despesa com manutenção tão alta. Então, o problema no Brasil não é a carga tributária, porque se você comparar ela com a carga tributária de países civilizados, países nórdicos, que têm melhor qualidade de vida, ela é baixa. Nós estamos girando aí em 35%, 36% de carga tributária sobre o PIB. Né? Então, assim, o problema nosso é que o Estado brasileiro, nas suas esferas de administração, seja o governo federal, Estado e prefeitura, não entrega proporcionalmente aquilo que a gente paga imposto. Os serviços que ele presta em saúde, educação, segurança não são proporcionais, e isso gera no cidadão uma indignação e uma vontade de não pagar imposto. Nós chegamos ao cúmulo de ouvir pessoas defendendo que sonegar que é crime é uma coisa normal em frente ao que o Estado não proporciona para o cidadão. Na verdade, nós precisamos cobrar do Estado, aí, concordando novamente com o Sandro, dos nossos representantes, sejam eles deputados no Legislativo ou senadores, assim como Executivo, que entreguem para a população serviços de qualidade para que a gente possa ter uma vida mais digna. Então, a proposta do Ciro Taxador de Cultura é uma proposta que ela é viável. Agora, é preciso uma coisa que o Ricardo disse aqui que é fundamental.
é preciso dialogar com o Congresso Nacional. E o Ciro erra na análise política quando ele fala que a reeleição é que leva... Não, nós temos... O Congresso Nacional ele é constituído de grupos de interesse. Você tem bancada de todo tipo lá. E o fundamental ali é o ganho econômico dos grupos que bancam, né, e que apoiam determinadas candidaturas. A gente tem dito o seguinte, olha, um empresário, quando se elege para o Congresso, ele vai lá defender pauta de empresário. Ele vai lá para votar por reforma trabalhista que reduza direito de trabalhador. O trabalhador devia, né, ter a consciência de votar em quem vai lá defender os seus interesses, porque é assim que funciona a democracia. São grupos, porque nossos interesses em sociedade são conflitantes. A democracia vem para que a gente possa minimamente aí conviver com os nossos conflitos e tirar uma solução pacífica de convivência. E o espaço onde é deliberado essa convivência pacífica são as leis que são feitas no Congresso Nacional. Então, esse momento para nós é um momento muito importante, e aí a gente discute muito a presidência da República, mas a gente precisa olhar direitinho em quem que a gente vai votar para deputado federal, para deputado estadual, para o Senado, porque esses camaradas eles podem inviabilizar qualquer ideia genial, qualquer ideia bonita que você acha do seu candidato a presidente ou a governador de estado. Muito bem. Reforçando aqui a fala dos debatedores, é importante a gente destacar isso, eu vou destacar mais uma vez como reforço. Aqui jamais a gente foge da linha do respeito e da lucidez. Cada um coloca suas opiniões da maneira que entende, alguns até algumas situações mais acaloradas, mas não há possibilidade nenhuma de alguém faltar com respeito, de alguém fugir dessa regra da cordialidade e respeitar o que a pessoa está colocando. E a gente sabe que é assim, os nossos telespectadores que nos acompanham, que participam com a gente, participam conosco, né, também colocam as suas opiniões, mas eu duvido encontrar alguém que defenda algo que seja fora do campo do respeito. Outra coisa sobre essa questão de impostos, tanto o Sandro como o Cujuí falaram, né, eu sou totalmente contra pedágio e, ao mesmo tempo, só a favor. Sabe por quê? Porque eu pago o pedágio, por quê? Porque eu vou ter uma estrada, vamos lá, eu tenho parentes no sul, saio daqui, vou até o sul, quero ir numa estrada com segurança, aí a gente paga. Mas nós estamos errados pagando. Estamos completamente errados. Sabe por quê? Porque já se paga imposto para isso, para você ter uma estrada, uma via muito bem conservada. E não é assim. Então, se a gente for colocar isso para o debate, essa questão como o Sandro disse, não me importa que seja 70% de imposto, mas que seja efetivamente usado da forma mais correta possível, né? E quando se descobrir uma pilantragem, que não se procure, e aí todos aqui tem 2 operadores do direito, mas todo mundo entende um pouco. Então, quando fugir da pilantragem, que não se crie, que não se permita milhões de dispositivos até que efetivamente alguém que roubou o dinheiro público, né, que agiu com corrupção, seja efetivamente culpado. Então, só para fazer esse registro.